O nosso segundo convidado aqui de hoje, no programa Tribuna Livre, é o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Júnior Mock, a quem já agradeço a presença. Deputado, antes de entrarmos aqui a falar do nosso estado, e essa reforma política, hein? O senhor considera uma reforma ou um remendo eleitoral? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia, Madureira, bom dia aos ouvintes da FM Capital. Satisfação, alegria poder estar aqui com vocês. Bom, primeiro, para mim foi uma grande decepção. Eu acho que nós discutimos muito e fizemos muito, foi feito muito pouco ou quase nada, né? Então eu acho que essa pseudo-reforma aí vai interferir muito pouco na melhoria e no fortalecimento dos partidos e, por conseguinte, do próprio sistema que nós temos. Eu dizia antes que se nós votássemos o fim da coligação, a cláusula de barreiro, aí tinha que vir um voto majoritário. Eu falo que não é que era obrigatório, mas ele era uma consequência neste momento, porque quando você vota a cláusula de barreira e você vota o fim das coligações, você tem a intenção de fortalecimento dos partidos políticos com isso. O objetivo é claro, você reduz o número de partidos e tenta fortalecer os partidos, o que é bom para a democracia. Democracia forte pressupõe partido político forte. Aí você teria que ter o voto majoritário, até porque o problema da quantidade de partidos eram justamente as coligações e a necessidade de você ter o quociente eleitoral. Então você criava, ao meu ver, uma discrepância muito grande. O voto majoritário não é o ideal, não é o perfeito, mas era nesse momento, ao meu ver, necessário. Então, se houvesse pelo menos essas mudanças, eu acredito que nós já teríamos uma mudança significativa para a eleição do ano que vem. Essas pequenas, a criação de fundo, essas coisas, ao meu ver, não altera muito o sistema eleitoral e nós vamos continuar capengando. E, infelizmente, uma das causas principais de todos esses problemas que nós temos em relação à atividade política é justamente um sistema eleitoral totalmente defeituoso. Então a reforma política era importante, necessária, uma discussão mais ampla, mas continuamos na expectativa, esperamos que tão logo passe, esse período já passou, agora dia 7 foi o último dia, continue-se a discutir para que a gente tenha uma reforma política mais profunda que altere todo esse sistema político eleitoral nosso que está falido. E o senhor que visita várias cidades do estado de Mato Grosso do Sul, também caminha pelos bairros aqui de Campo Grande, percebe que a população esperava muito mais também, e continua cobrando mudanças que para 2018 impossível de acontecer. O problema é a falta de sintonia no Congresso Nacional. O que a gente sente é o seguinte: você vota pensando em você na eleição agora, você não vota e não constrói uma reforma política que realmente pressuponha a existência de partidos políticos que representem as ideologias presentes dentro da vida de uma sociedade, os pensamentos de uma sociedade. Não tem isso no Brasil, infelizmente não tem. Nós temos o país com o maior número de partidos políticos no mundo, partidos que não sabem nem para que serve, Então isso é muito ruim e não representa o pensamento da sociedade. Aí tem gente falando em lista fechada, tudo. Pergunta para o cidadão se ele sabe o que é isso e se ele quer isso. Então, assim, é muita falta de sintonia. Então, você tem que construir uma reforma política possível, mas uma reforma política que vá ao encontro dos anseios do que a sociedade, do que o eleitor pensa. Por isso, existe tamanha desilusão dos eleitores em relação à atividade política nesse país. Presidente, eu sei que o senhor defende o voto distrital. Há algum tempo a gente conversou sobre a questão do voto distrital. Uma solução que me parece adequada e que iria atender as mais diferentes tendências e correntes numa reforma partidária seria o voto distrital misto, que é o voto adotado hoje na Alemanha. Uhum. Por que o senhor acha que o Brasil não chega a essa conclusão de fazer uma reforma que atenda todas as tendências, todas as pessoas, quem é contra, quem é a favor e tal? Recentemente eu li, Sérgio, que nós tínhamos lá, me parece,
54 propostas que foram condensadas lá de reforma política. Eu não sei se eu vejo com simplicidade, mas eu acharia tão fácil você fazer uma reforma política que contemple as tendências da sociedade, e o voto distrital é um deles, porque, e falo que o misto é o importante, porque você tem o cidadão e o político que ele trabalha nas políticas públicas, nas causas, aí você tem o debate geral, porque também se você restringir ao distrito eleitoral, o debate vai se restringir ao distrito, né? Então nós temos que ter a visão macro, aquele que discute as questões macro da política, tanto estadual quanto nacional, como você tem aquele que discute efetivamente os problemas relacionados ao seu distrito eleitoral. Então, entendo também que o voto distrital misto seria uma evolução desse processo. A outra questão, que todo mundo solicita, a sociedade, eu acho que a reeleição, ao meu ver, ela não foi uma boa coisa. Não foi uma boa coisa. Eu acho que nós temos que rever. Podemos até, acho que a sociedade tem um certo conceito, a grande maioria das pessoas, que também o tempo de mandato de 4 anos é muito pouco, você poderia ampliá-lo para 5 ou para 6, sem reeleição, né? A reeleição no Poder Legislativo, eu defendo que deveria ter uma, ou no máximo 2, no Poder Legislativo. Por quê? Porque, em tese, você teria metade permanecendo, a outra metade entrando. Então você consegue não ter, quando as pessoas falam, tinha que acabar fim da reeleição para todos. Isso também é ruim, porque o cidadão entra sempre novo, o que o outro fez acaba não tendo solução de continuidade. Então é importante que você restrinja o número de mandatos, tanto para o legislativo e fim da reeleição para o executivo. Isso, ao meu ver, eu acho que era uma coisa que no Brasil, diante de todo esse cenário, seria algo positivo. Coincidência dos processos eleitorais, acho que também é positivo, né? Nós reduziríamos custos, nós discutiríamos desde o vereador até o cargo de presidente da República, e seria importante numa vez só. A outra questão que eu falo que é fundamental essa questão eu tenho uma sugestão que não está em discussão, foi uma sugestão que eu fiz para o então relator da reforma política, que era o deputado Marcelo Castro, que era lá do Piauí, se não me falha a memória, é do Piauí, o Marcelo Castro. Essa questão em relação ao quociente eleitoral, eu falo que nós tínhamos que ter o voto eliminatório e o voto classificatório. Como é que funcionaria isso? Que, aparentemente parece complicado, mas é simples. Qual é o problema que nós temos hoje? Você estabelece o quociente eleitoral, os partidos se juntam para eleger um. Você junta partidos de várias tendências, de vários pensamentos antagônicos entre si para eleger um. Então, o cara que é do partido de esquerda elege o cara de extrema direita, mas era interessante no processo eleitoral aquela coligação. Como é que você termina e como é que você não deixa de prestigiar o partido? Quando eles falam de voto majoritário na eleição proporcional, os contra dizem o seguinte: isso daí enfraquece os partidos políticos, porque você só prestigia o voto, você não prestigia a organização partidária, correto? Então, o cidadão tem a quantidade de voto necessária, ele vai chegar, independente do partido que ele está, ele tem uma liderança, ele vai chegar. Então, eu disse, olha, faz um misto disso. O que seria um misto? Você faz, o partido tem, para não ser eliminado, ele tem que atingir o quociente. Para não ser eliminado. Depois de passado dessa fase, aí vem os classificados, que são aqueles que são os mais votados dentre os partidos que atingiram o quociente eleitoral. Então você não despreza o quociente e você prestigia o voto. Era um misto simples, dentro do mesmo processo. Hoje, quando você fala de quociente, a população não entende. Quando você falar que elimina se o cara não tiver, se o partido não tiver o quociente mínimo estabelecido, ele está eliminado da disputa das vagas. Aí ele tem um segundo momento, que é o momento de classificar, você prestigia o voto daí. Então você valoriza o partido e você prestigia o voto. Então são alternativas. Quando eu vim aqui eu discuti, ele gostou, nós não temos essa proposta lá e tal. Eu falei, essa é uma proposta que contempla
os dois lados, aqueles que defendem o fortalecimento do partido, por isso tem essas propostas de lista fechada que o cidadão não quer, não vai atender, nós vamos viver ditadura de partido político, também sou contra, certo? Mas você não deixa de prestigiar o partido e não deixa de valorizar o voto. Então penso que se nós tivéssemos já avançado nesse primeiro momento no voto majoritário, porque na prática, imagine você termina com a coligação, hoje, vamos admitir que nós terminamos com as coligações nas eleições proporcionais. Nenhum partido político tem condições, por si só, de lançar uma chapa completa. Nenhum, nem os grandes. Vamos pensar na eleição em Mato Grosso do Sul. Quem é que tem condições de lançar uma chapa com os números permitidos, né, o percentual permitido de candidato, o PMDB, o PSDB e tal. Aí você sai correndo atrás de candidato que não quer ser candidato, que você coloca lá de qualquer forma para ele emprestar, para arrumar 500 votos, 1000 votos, para poder atingir o quociente eleitoral. Se você estabelece o majoritário, o que ia acontecer? Nós vamos buscar aqueles que realmente queiram participar e que têm densidade eleitoral para participar. Então você reduziria muito o número de candidatos, muito, numa eleição. Agora, se nós, nesse primeiro momento, tivéssemos voto majoritário. Então, defendi, não passou. Então eu tô assim, eu me frustrei, achei que dessa vez, nós começamos há 4 anos atrás, não aconteceu, vamos deixar porque está em cima. De novo nós voltamos, não deu certo, porque o prazo está exíguo, vota, isso daí é igual a reforma tributária, não muda. Por que a reforma tributária não sai? Vez ou outra, pinça um item ou outro, porque é interesse do governo, dos governadores, do presidente do governo federal, ele pinça um item ou dois que está lá na reforma e vota aquilo. Quando nós tivemos para votar a reforma tributária há 6 anos atrás, o que o governo fez? Ele pinçou 2 coisas só. A DRU, que estava lá prevista na reforma tributária, que é a desvinculação de receita da União, para a União não ter a obrigatoriedade, né, de ter que vincular a receita dela, e votou a CID, porque tinha que convencer os governadores na época a contribuição de intervenção no domínio econômico, porque melhorava o caixa dos estados. Então, entendeu? Todo mundo olha para o umbigo. Então, toda reforma estruturante nesse país, como o que eu falo, dentre as mais importantes, a revisão do Pacto Federativo, o grande problema desse país hoje está nisso, a concentração de poder e de competência na mão da União, não anda. Projeto de lei na Assembleia, se é importante, é necessário, nós definimos, em 2 dias, 3 dias nós votamos. Vota lá no Congresso Nacional, bota lá para ver quantos anos demora. Não sai, não anda. Aí você olha, tem questões importantes sendo discutidas em várias matérias de importância, de interesse da sociedade, e não pauta. Aí no Congresso tem o seguinte, hoje você tem uma medida provisória, ela tranca a pauta, não vota os projetos. E o governo só governa através de medida provisória. Não é diferente, nós criticávamos aqueles que trabalhavam e lutavam, igual o Sérgio aqui, pela redemocratização do país, contra o que nós mais brigávamos? Contra a edição de decreto-lei. O que comemorar nesses 40 anos que, a partir dia 11 de outubro agora? Eu entendo que sim. Se você fizer a gente tem sempre que voltar no passado para poder compreender o presente e saber por que nós vamos celebrar o presente, quais os motivos. É claro que faz parte, né, do gênero humano e das pessoas, de nós buscarmos, e é fundamental isso a cada dia, a melhoria em todos os aspectos. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Semana passada eu fiz fui convidada a proferir uma fala, e nessa fala eu fiz um retrospecto, eu falei histórico, né? Desde o início da ocupação nossa dos campos cerrados de Mato Grosso do Sul, a criação do Estado, a consolidação desse Estado e quais os desafios e perspectivas que nós temos daqui para frente. Mas Mato Grosso do Sul cresceu muito. Coincidentemente, eu mudei para o Mato Grosso do Sul e cheguei aqui em fevereiro de 1980, um ano após a sua implantação. A criação 77, a implantação 79. Então, um ano após. E posso dizer que ao longo desse período, eu já tinha 17 para 18 anos, universitário, já trabalhava. Então, eu pude acompanhar todo esse processo ao longo desses quase 40 anos, mas principalmente ao longo desses 37, 38 anos aí de implantação do Mato Grosso do Sul.
E você olha a consolidação das cidades. Muitas cidades não existiam naquela época. E eu olho e falo assim, poxa, eu me lembro, eu passo hoje, vejo São Gabriel na pujança que está. É uma cidade com 30 e poucos anos de emancipação, era uma vilinha pequena. Eu vim a Mato Grosso do Sul pela primeira vez em 1975 com meu pai, que já tinha propriedade em Coxim. Saí do Paraná com ele e me lembro que parei para almoçar em Bandeirantes, né? E depois Coxim. Nós passamos São Gabriel, não tinha um barracão do lado esquerdo, plantava-se muito arroz, tinha ainda lavoura de café. Certo. Você tinha o escritório regional do IBC em Bandeirantes, porque ali tinha plantio de café. Eu me lembro, são imagens que eu me lembro assim, muito presente na minha. Então, se você olhar de lá para cá, houve um crescimento acentuado, um desenvolvimento, uma ocupação, uma diversificação das nossas atividades econômicas. O Estado, que iniciou a ocupação dos campos e tal, se deu no ciclo do gado e também em função da erva mate, né, no sul, e mais no ciclo do gado. Aqui, posteriormente, com o advento da soja, nós tivemos uma diversificação inicial com o binômio soja e boi, e hoje nós temos uma economia totalmente diversificada. E é essa economia que é a força motriz do desenvolvimento do nosso Estado. Hoje você tem um Estado que ele se diversifica na atividade pecuária e na atividade agrícola. Nós temos na atividade pecuária tanto o bovino, que embora não tenhamos em número a mesma quantidade de cabeças de alguns anos atrás, nós continuamos produzindo mais, né? A produtividade aumentou, então nós produzimos mais carne do que produzíamos antes, e temos reconhecidamente a melhor carne do país. Somos líderes na exportação de carne bovina. Nós temos na suinocultura hoje bem diversificado, uma atividade forte no estado, nós temos na avicultura. Então, nesses três segmentos da atividade pecuária, são três segmentos muito fortes e que impacta de forma acentuada a economia do estado. Aí no segmento agrícola, nós saímos do soja, do milho, hoje nós estamos na cana, na silvicultura, no setor mineral, e todos eles hoje agregam valor. Se nós verificarmos de 20 anos para cá, o que desenvolveu, o que teve de investimento, em especial na atividade industrial em nosso estado, foi muito grande. E nós temos grandes desafios, né? Os desafios, eu acho assim, uma dívida social em relação à melhoria efetiva das políticas públicas, principalmente no que diz respeito à saúde, né? E tivemos evolução sim também, mas nós precisamos avançar mais nessa questão relacionada à saúde pública, à educação ainda. Precisamos melhorar muito na qualidade, sermos competitivos, né, nos programas sociais, e algumas questões que são candentes, que estão aí. Eu acho que o governo federal tem sido muito omisso em relação principalmente aos conflitos agrários, indígenas e proprietários rurais. Isso tem que ser solucionado. O Estado, nesse momento, no século XXI, com a segunda maior população indígena no país, e com um Estado extremamente produtor como o nosso, não pode viver esse conflito mais. E isso é uma omissão da União. Nós temos um desafio grande, que é o problema da segurança pública, em especial a questão das fronteiras, né? Resolvido o problema das fronteiras, você resolve para nós internamente todo o resto do problema da segurança pública, porque hoje o Estado drena da economia, dos recursos do Estado, um recurso extremamente significativo para custódia de presos que não são de competência do Estado. Isso, se você tiver lá, você acaba sobrando aqui. Então, são questões que eu acho que permeiam essa discussão desse momento. O Estado que se desenvolveu, cresceu também, tem os seus problemas, tem os seus desafios. O desafio da logística, da infraestrutura, realmente, enquanto todo mundo investe na intermodalidade, na ampliação, nós tivemos um desenvolvimento nos últimos 40 anos focado principalmente nas rodovias, enquanto nós tivemos uma falta ou uma redução drástica dos investimentos no setor ferroviário. Nós temos duas grandes, né, ferrovias que poderiam ter sido melhoradas, que poderiam ter sido ampliadas na sua capacidade de atendimento, e infelizmente isso não aconteceu. Então eu acho que o Estado precisa investir e ter um foco
nessa questão da logística e da infraestrutura, e nós precisamos, e eu acho que um dos grandes desafios nossos, pela forma de ocupação do Estado, nós precisamos ter gente. O Estado ainda tem uma população muito pequena. A extensão territorial, a densidade demográfica para um Estado que está no centro da América Latina, divisa com o Paraná, São Paulo, com os grandes estados da federação, é muito pequena. Nós precisamos, um dos grandes, afinal, não somos polo consumidor. Se você pensar na indústria em alta escala, nada vai ser consumido aqui, tem que ser fora. Nós dependemos de outros mercados. Então é preciso, o Estado, eu falo assim, nós precisamos criar condições para atrair pessoas, para atrair mais gente. O Estado precisa ampliar a sua população, porque ela vai nos dar, ao longo do tempo, uma certa independência nas nossas ações, entre produção e consumo. Então, quais os grandes problemas? Eu falo assim, os desafios. O Estado não pode mais continuar crescendo manco. Quando eu digo manco, algumas regiões de riqueza e uma grande região de pobreza. O Estado, infelizmente, em função da legislação de incentivos fiscais e todo, ele foi extremamente competitivo para atrair os investimentos num primeiro momento, mas localizado em algumas regiões e alguns bolsões. É preciso que haja um crescimento ordenado. O Estado tem que estar mais presente e que ele possa fazer com que todas as regiões do Estado sejam beneficiadas com esse processo de investimento. Tem regiões, hoje nós temos cidades em Mato Grosso do Sul que estão entre as melhores de IDHs no Brasil. Cito o exemplo de Chapadão do Sul, de São Gabriel do Oeste e várias outras. Nós estamos dentre os melhores IDHs do Brasil, estão essas cidades. Em contrapartida, nós temos outras que estão em situação de miséria. Então é preciso ter um olhar diferenciado para isso. E aí é a presença do Estado realmente, é o olhar do Estado, é o olhar do governo federal, promovendo o desenvolvimento justo e equilibrado entre todas as regiões, não só do nosso estado, mas como também do Brasil. Nosso tempo já se esgotou, deputado Júnior Mock, mas não posso deixar de perguntar a parceria entre o Executivo e o Legislativo. Inclusive o governador pediu aí o apoio dos deputados já agora para 2018, esquecendo eleição, mas que precisa caminhar juntos para que nós tenhamos aí o Mato Grosso do Sul mais forte. Como é que está a parceria hoje, Executivo-Legislativo? Eu vou só dar um exemplo. Na semana passada, Marquinhos, a Assembleia Legislativa aprovou o Refis, que é o refinanciamento da dívida, que além de contribuir, de ajudar para que os empresários possam, aqueles que têm interesse, possam quitar os seus débitos para com o fisco, também contribui para que o Estado reforce o seu caixa e possa cumprir com as suas obrigações mais prementes, em especial com o 13º salário. O FEF, o Fundo de Estabilização Fiscal, que permite ao Estado e permite às empresas, por adesão, não foi obrigatório, mas que tem todo o interesse das empresas, para que as empresas possam fazer a contribuição de 6% até 15% do valor que ela tem de benefício num fundo durante 36 meses, que vai auxiliar nessa estabilização para que o Estado não entre em colapso. Então, a Assembleia, no momento em que recebe projetos dessa natureza, nós recebemos na semana anterior, em uma semana nós discutimos, fizemos alterações, principalmente no projeto de Refis, ampliando prazo, algumas questões para torná-lo mais atrativo. Nós votamos, aprovamos por unanimidade estas matérias. A Assembleia, através da CPI agora, nós tivemos uma primeira ação de juntária com o bloqueio de quase de 115 milhões e 900, e nós tivemos um segundo, cuja decisão foi ontem, de 614 e 700. No total, 730 milhões e 600 milhões, se não me falha a memória, 600 mil, de bloqueio de recursos que estarão disponibilizados na conta única. Para que isso? Na verdade, nós temos uma preocupação também. Por um outro lado, nós fizemos uma reunião ontem, fiz com o presidente da CPI, com a assessoria da CPI, dizendo o seguinte: na medida em que o grupo demonstre que esse bloqueio esteja inviabilizando a atividade industrial em qualquer momento, desde pagamento de fornecedor. É importante frisar isso, aqueles que estão nos ouvindo. Se tiver o problema, pagamento dos nossos fornecedores e pagamento de servidores de dinheiro, obviamente requerendo, comprovando, a Assembleia
isso conversado, início de conversa com a CPI, não terá nenhum problema em concordar eventualmente para pagamento, para que a atividade desenvolvida, os empregos gerados hoje, e porque as unidades estão em operação, eles sejam preservados. Isso é fundamental. Por isso que além do bloqueio do recurso, tem a indisponibilidade dos bens, para você ter a garantia de que os bens possam garantir o ressarcimento dos prejuízos que eventualmente forem comprovados dentro da CPI ou comprovados aí pela CPI que tramita no Congresso ou pela Procuradoria-Geral da República. O que nós quisemos, na verdade, o que a Assembleia fez, foi se antecipar, porque isso estava acontecendo a nível nacional e nós iríamos ficar a ver navios na medida em que prospera essas investigações a nível nacional. Então a Assembleia tem feito a sua parte. Eu citei apenas 2 exemplos. Na parceria com o Estado, o governador tem ido na Assembleia, tem sido recebido, e as suas solicitações, todas elas no interesse do Estado, de melhorar, de atender, de nós não deixarmos com que o Estado entre em colapso, como muitos outros estados da Federação já entraram. O governador sabe que terá a parceria e o apoio da Assembleia Legislativa. Deputado Júnior Mock, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no programa Tribuna Livre. Desejar aí um ótimo dia de trabalho, já que a Assembleia Legislativa tem hoje sessão e também um excelente feriado aí. Nosso muito obrigado pelos esclarecimentos mais uma vez. Eu que agradeço, Marquinhos, a você, o Sérgio, muito obrigado pela oportunidade. Que tenhamos aí uma boa semana, um bom feriado, e parabenizar o nosso Mato Grosso do Sul, mas de modo especial, como disse o Ataíde aqui, os mato-grossulenses, né, pelos 40 anos de emancipação política e administrativa do meu, do seu, do nosso querido Mato Grosso do Sul.